Oi, gente, continuando os nossos estudos sobre poluição, aula de hoje então, poluição do solo. Bom, poluição, para nós relembrarmos, é qualquer alteração ambiental de natureza física, química, biológica que causa danos, então, aos seres vivos, à fauna e flora, aos seres humanos, certo? Essa poluição, então, está muito agravada desde décadas e décadas atrás, por conta, então, do uso indiscriminado dos recursos naturais e o descarte incorreto de N produtos decorrente das atividades humanas, que então promovem poluição de todas as suas formas, poluição do solo, da água, do ar e vários outros recursos aí, certo? Aula de hoje então, poluição do solo, na qual nós vamos discutir um pouquinho sobre os agrotóxicos e a problemática do lixo. Bom, a começar pelos agrotóxicos. O que são? Agrotóxicos, então, são produtos chamados defensivos agrícolas usados para combater pragas, organismos e micro-organismos que atacam as plantações e lavouras. Bom, essas pragas aqui, então, elas se alimentam de alguns vegetais, alguns itens de plantação. E assim, os proprietários dessas lavouras, dessas plantações, usam os defensivos agrícolas para combater essa praga e garantir que as plantações, as lavouras, consigam render. No entanto, esses defensivos agrícolas se incorporam nos legumes, nos vegetais, podem se infiltrar no solo, podem ser carregados pelo vento, carregados pela chuva, contaminar cursos d'água, lençol freático e por aí vai. Então, os agrotóxicos são usados de forma inadequada ou de forma excessiva, na qual então vai acarretar muitos prejuízos para as espécies. Não só as espécies que são acometidas por essas pragas, não, mas todas ali em volta de onde foram então pulverizados, acrescentados esses agrotóxicos. Temos também muitos prejuízos à saúde humana, porque não sabemos ainda o quão prejudicial é estes agrotóxicos para a nossa saúde. Nós ingerimos os alimentos sem saber o grau, a quantidade desses produtos poluentes nestes alimentos. Prejuízos então para as espécies, para nós, para o solo, contaminação dos cursos d'água, enfim, vários outros, tá? Atualmente se usa para reverter esse quadro o que os autores chamam de controle biológico, na qual é utilizada uma espécie específica que vai combater esta praga. Então, ao invés de usar um produto químico, um defensivo agrícola, se utiliza de uma espécie específica que irá atacar especificamente essa praga, certo? Ou também alguns proprietários estão se utilizando dos transgênicos, que daí vão ser mais resistentes a essas pragas, certo? Bom, questão do lixo, então. O lixo é um dos maiores problemas com relação à poluição do solo. O lixo pode ser definido como todas as coisas das quais queremos nos desfazer, seja porque não servem mais, porque estragaram, quebraram, estão velhas, saíram de moda e por aí vai. O problema, então, é o grande descarte inadequado desse lixo, ou seja, desses resíduos sólidos. Como consequência, nós temos poluição de todas as ordens, não só poluição do solo, mas também da água e outros. E, consequentemente, prejuízos à fauna, aos animais. Quem nunca viu aquela imagem de aves
na qual o estômago das aves contém grande quantidade de plástico, porque muitas espécies não sabem diferenciar o alimento do lixo. Então, o lixo se tornou uma grande problemática nos dias de hoje. Antigamente, e ainda em muitos locais, o lixo é depositado assim, a céu aberto, os chamados lixões. Aqui, sem quaisquer tratamentos, então esse lixo em decomposição contamina todo o solo. Desse lixo aqui também sai um líquido por conta da decomposição dele, chamado chorume. Esse chorume, em contato com o solo, pode atingir lençóis freáticos e ocorrer a contaminação, sem contar a grande proliferação de espécies de animais vetores, por exemplo, ratos, insetos e outros, tá? Atualmente, para combater tudo isso, então, tem se feito muitas práticas, são as chamadas boas práticas. Bom, nós temos aqui os ditos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, no sentido de repensar as nossas nossos hábitos de vida, reduzir o nosso consumo. Por exemplo, será mesmo necessário eu obter aquele ou aquele outro produto? Reutilizar. Eu posso reutilizar os materiais ao invés de comprar materiais novos? Questão dos brinquedos. Eu posso montar um brinquedo com material reciclado ao invés de comprar outro? E por aí vai. Só depois, quando eu não consigo reaproveitar, eu mando para reciclagem. Aí na reciclagem vai passar um produto velho por uma série de processos industriais e se tornar um novo produto. Ao invés, então, de as pessoas, o homem, ter que ir lá retirar matéria-prima da natureza para obter os produtos. Bom, nós temos também aqui os aterros sanitários. Os aterros sanitários é uma forma controlada, então, de depósito do lixo, na qual são feitas camadas de terra e um material como se fosse uma lona, que não deixa os contaminantes do lixo penetrar sobre o solo. E assim, fazendo de camadas em camadas, vai se montando o que eles chamam de aterros sanitários, de forma controlada. Não vai haver contaminação aqui do solo, seja pela decomposição do lixo, pelo chorume e por aí vai. Em muitos locais do mundo, do Brasil, o lixo já não é mais depositado nos lixões, e sim nos aterros sanitários. E outra coisa interessante também é a coleta seletiva de lixo. Então, o nosso lixo é possível separá-lo nos materiais, então. Aqui nós temos, então, as lixeiras da coleta seletiva de lixo. Nós temos a lixeira amarela para metal, a lixeira verde para vidro, a lixeira azul para papel, a lixeira vermelha para plástico e os outros tipos de lixeira, que seria para o lixo rejeito, o lixo que não é reciclado. Nós temos também um outro destino que seria o lixo eletrônico. Separando o lixo assim, nós conseguimos encaminhá-lo para a reciclagem, na qual produtos velhos vão se tornar novos produtos. Esse método está ao alcance de todos. Então, se nós separarmos o lixo, é possível diminuir aquele lixo destinado, seja para os lixões ou para os aterros sanitários, e assim melhorar a qualidade de vida do ambiente por conta de não ter, então, o depósito de lixo diretamente no solo, a contaminação, a ingestão pelos organismos vivos e por aí vai. Certo? Então era isso. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.